A primeira coisa que você precisa entender para ser mais interessante, e às vezes você pergunta para a pessoa: ei mano, o que você fez? Ei mano, o que você fez no final de semana? Qual foi o filme que você viu? Ah, não tenho visto nada. Então a gente vai tentar aqui ajudar vocês aí, você que é homem, entendeu? Ficar uma pessoa mais interessante. Se você não ficar encostado, não pode ficar encostado. Tem gente acomodada, não é interessante. E como você reparar, quando a pessoa está prestando mais atenção em você, quando aconteceu alguma coisa com você, quer chamar a atenção dela, baixou o carro. Então a gente vai estar chamando a atenção dela, matou alguém, voou motoqueiro, atropelou, então teve sangue, a pessoa quer saber, a pessoa fica interessada. Então a pessoa quer saber que algo aconteceu. Então, alguma coisa com o motorista, então aquele fato diferente aí, que você ser interessante, é necessário avisar, é gente que não é interessada, não é interessante. Gente que não é interessada, não é interessante. E gente interessada é interessante. Então, a dica aí, e vamos lá falar mais aí para vocês que são homens aí, que tá precisando dar aquela agitada aí na vida aí, entendeu? Então, quanto mais você for de peito aberto, de coração, mais interessante você vai ser as pessoas ao seu redor. E a gente gosta de pessoas mais interessadas, que fazem as coisas, que um podcast, né? E a gente está ligando ali no post no nosso canal. Quem a gente chama para fazer um podcast? Eu não chamo como o da Campari. Eu chamo pessoas que têm currículo, pessoas que têm experiência de vida, pessoas que fez as coisas, pessoas que sejam interessantes, né? Pessoas que se metem para trocar ideia. É legal saber como a gente para jogar, como a gente escala para fazer as coisas, 20 cestas de 3 pontos na sequência, ia ser humano. Então a gente fazer só limpeza de carro. É tão dedicado em limpar carro, é tão louco, né? E o cara mancha tanto de limpar carro, o cara consegue dar tanto detalhe de lavar carro, o produto que ele compra, o produto que ele faz, tudo daquilo que ele faz, mexe com o carro assim assado. Então aquele puxa ali, puxa daqui. Então aquele cara, o cara é demais. Então o cara se passa muito mais interessante, o cara está afim de algo. Ele quer tanto aquela coisa que ele quer dar ouvido àquela pessoa. E você fica muito mais atrativo e a pessoa quer ouvir você falar. Entendeu? E você, se não ser interessante, é uma pessoa menos intelectual, né? Então, menos relatividade, menos faculdade. Então, a pessoa que fez muito tudo isso, mas é um saco. Então, isso é um PhD ali, que é mestrado e é chato, né? Então, ter aquela habilidade social, ter bagagem para contar para os outros e saber contar sua bagagem. Então, compartilhar sua bagagem com as pessoas, outras pessoas se sentirem interessantes, compelidas. E no vídeo de hoje eu trouxe uma série de dicas como você ser uma pessoa mais interessante na sua vida. Você me conhece, eu sou Rolando Moda, e se liga aí no canal, estou aqui no YouTube e no TikTok e no Instagram. Então segue lá e dá aquele like aí. E bora pro nosso vídeo. Então, a gente está me falar. Eu separei aqui algumas barreiras que faz você ser uma pessoa mais interessante. A primeira delas é você se preocupar com o julgamento alheio. Você se preocupar com as pessoas vão pensar em você e como eles vão reagir, se eles vão zoar, se eles vão criticar, se eles vão tirar um barato de você. Então, que vão falar isso, não faço isso porque eu não vou fazer isso. E isso é uma coisa que te impede de ser interessante. É uma coisa importante, é que você se querer ser igual a todos. Você ter aquela sensação de ser, eu não posso ser diferente, eu preciso, por mais a gente tenta se adequar, a gente se adapta. Então, é a pessoa muito mais interessante. É uma parada muito interessante você duvidar de você mesmo. Você duvidar que você tem valor, que você tem uma história legal para contar, que você tem capacidade de fazer as coisas e duvidar que as pessoas podem se interessar por você. Então a gente tem que mostrar para o mundo que você é uma pessoa mais interessante. Por que a gente quer mostrar para o mundo que a gente é uma pessoa meio importante? Porque a gente quer gerar uma pessoa mais interessante. E a gente faz quando a gente tem amigo, quando a gente tem um network, né, que gera trabalho, que gera uma venda pra gente, é o que faz a gente ficar mais animado, né? E fazer com as pessoas mais interessadas em relacionar e enfeitar o interesse do outro, é que os outros guardem a gente na memória, de uma memória afetiva, da maneira legal. E tem uma coisa aí que eu fiz uma vez, eu fiz um evento, né? E a gente tá incrementando aí a moda, inventando. E a pessoa falou comigo lá, né? O porquê
Eu sou uma pessoa assim muito mais comunicativa, falante. E eu falei para ela, mas eu não era assim. Entendeu? Mas a partir do momento que eu comecei a estudar moda e fazer o trabalho de modelo, isso para mim me deu autoconfiança. E hoje eu me sinto tenho muito mais confiança naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo, e não parei de pensar o que as pessoas acham de mim, porque eu tenho, e a gente nunca deve ter medo de despertar o interesse dos outros, entendeu? Nunca. Então, outra parada que você precisa ter é a história para contar, coisas para contar, como entreter os outros. E comediante, um palestrante, um ator tem em comum. Ele representa para a plateia também. Mas tem uma coisa mais forte que ele tem em comum. Todos eles têm um roteiro e todos eles sabem exatamente o que vão falar. Nenhum comediante sabe no palco e sai falando qualquer merda. E tem uns que saem, mas os dons, eles têm certinho como é a rotina deles, como é o espetáculo dele, como é a piada dele, o que eles vão falar primeiro, depois, né? Um ator, ele decora o roteiro, ele palestrante, ele decora uma palestra, então toda história você quer contar para os outros. Você também pode, né? Eles têm todas coisas legais que aconteceu com você também, e você se torna histórias maneiras, legais, entendeu? E, bom, e a pessoa fala, pô, esse cara é legal, né? Então, tem histórias também que se tornam maneira de contar, né? Mas a gente também não vai ficar falando aqui muito de história, porque senão vai ficar a noite toda, né? E muito interessante, né? Que a gente tem. E esse cara é legal, hein? E a pessoa fala assim, isso assim com você, entendeu? Então, a gente é uma pessoa assim, sempre legal, né? Então, a gente vai ver a reportagem a pessoa reportar, né? Fazer reportagem com pessoas, né? Então a gente faz aí, as pessoas olham, entendeu? E falam, entendeu? Então a gente, espero que a gente nem, as coisas que nem me envolvem muito, né? Mas, a pessoa ser uma celebridade, entendeu? Todo mundo quer escutar. Mas será que você falando, será que a pessoa vai querer tanto escutar assim? Você tem que fazer a pessoa olhar para o seu conteúdo, e você tem que ter coisas, um roteiro para falar para aquelas pessoas que estão te assistindo. E isso é importante, entendeu? Então eu falo como eu estou aqui hoje também. Você tem essas histórias, uma viagem maneira que você fez com o seu pai, um rolê maneiro que você fez com seus amigos, divertido, algo de fora da curva, né? E é legal para mostrar seus valores. A pessoa viaja, e a pessoa é muito dedicada, a pessoa é muito esforçada, e mostra um valor seu. Isso se torna uma pessoa mais interessante para as pessoas. E você lê o lugar. Então, você pode, o vestiário da academia, na sua igreja, você é muito chato. Então, muito saber ler, né? E a pessoa gosta mais de história, de empreendedorismo, né? Então, uma idade mais avançada, uma de moda mais cores. E não vou contar a história do dia, que eu sei lá, eu também aí, né? Essas histórias que a gente tem que contar aí, ó, as pessoas vão adorar. Não seja a melhor história do universo que eu posso contar aqui. Mas, infelizmente, você precisa ter como é que são as pessoas ao meu redor e como é que elas estão sentindo a situação. Você também aprender quando elas conversam e evita conversa chata. Ou, por exemplo, oi, tudo bem? Novidade? Acabou. Isso é chato. Uma coisa muito fácil de você ter hoje em dia é você acompanhar a sua pessoa, né? Instagram, redes sociais, né? Então, a gente tem que estar aqui. Você sabe que as pessoas estão aí acostumadas a te ver nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Então, aí a pessoa puxa saco, que a pessoa já sabe, que a pessoa já viu, e a pessoa fica ali contando aquela coisa que já foi, entendeu? E sempre está contando a mesma coisa de sempre. Então, vamos mudar, né? A gente poder mudar um pouco essa rotina nossa, de falar as coisas repetidas que a gente já falou, né? Entendeu? Então, é bom a gente também, para a gente se tornar uma pessoa mais interessante, um homem mais interessante na hora que a gente estiver conversando, de coisas novas, entendeu? Não ficar falando, se repetindo sempre aquelas mesmas coisas, né? Porque fica chato, né? E você chegar na frente de uma pessoa, ficar repetindo aquelas mesmas coisas, então a gente botar ali um tapa-olho ali, entendeu? Então a gente está trazendo uma outra camada para a conversa. E então, fora de coisa que vocês gostam, você se torna mais interessante. Uma conversa que eu posso ter sempre com você aí é muito mais interessante, entendeu? O que a gente gosta, entendeu? Ou que um amigo gosta, então é outra coisa. Você precisa saber ler isso, e senão você fica chato. E a gente fica falando de Pokémon com a minha mina, então fica chato, né? Então vou ficar falando de Pokémon, entendeu? Mas a gente gosta, conversa de música, de filme, falando da vida, entendeu?
ter conversa que ela gosta mais, que ela gosta menos. Então, também não quero ser um chato na vida, entendeu? Quando a coisa que se entrega mais, né? E aí, outra coisa que eu acho importante também, você sentir uma pessoa mais interessante na sua vida, ser menos preconceituoso também, ou não quero excluir ninguém. A gente começar a falar, deixa, não é muito interessante, bem menos interessante que ver gente feliz. Quanto mais fechada, recusa, para baixo, baixa astral, quanto mais chato a pessoa. E vamos ali comer um bolo ali, não posso comer bolo porque minha vida é uma desgraça. E começa a reclamar da vida, e começa a falar isso, da vida, começa a reclamar. E às vezes eu falo, pô, só queria uma companhia, entendeu? E a gente, só pra gente conversar um pouco, a gente distrair, e a gente fala nunca. Então, quanto mais para baixo você tá, mais você é pros outros, é óbvio, né? Tem pessoas que têm que ter momento triste para baixo, né? Então, ter aquelas feridas, se cuidar, te avisar, entendeu? Pô, não estou muito bem hoje, entendeu? Então, colocar uma ideia para a gente abafar hoje, isso é um processo legal, né? Então, não dá para você descontar a tristeza nos outros. E tem gente que quer pegar isso e jogar no outro e depelir os outros também, né? Não dá para fazer isso. A gente se entender esse processo nosso e a gente tá bem com a gente mesmo, para a gente ser mais interessante e tá bem para os outros. Então, cuidar de você é apenas o primeiro passo para você estar nesse processo e se tornar uma pessoa mais interessante para os outros. Aproveita que você chegou até aqui e clica aí, assina o sininho de notificações e dá aquele like aí.